Qual é, meu povo? Tô de novo na área, sejam bem-vindos a este humilde canal. Se você não me conhece, eu sou a Vanessa e esse é o Mapa do Turista. E aqui a gente fala de viagem, intercâmbio, Austrália, um pouco de tudo que der na nossa telha. Hoje o vídeo é um tutorial de moradia. Vou desmistificar e contextualizar todas as terminologias, como funciona, onde que arruma, tudo sobre moradia aqui na Austrália quando você é um intercambista. E pra já começar, ou melhor, antes de começar o vídeo, eu já vou pedir humildemente que você faça o rolê de sempre. Like, comentário, ative as notificações e indica pra alguém que tá planejando vir pra cá, porque os conteúdos que eu tô produzindo aqui é de coração aberto e é à vontade, o melhor de tudo é gratuito. Ok, chega de enrolação e vamos pro vídeo. Vamos começar o vídeo com as definições, tá? Homestay, o que é o famoso homestay? Muito comum em países que o intercâmbio já é muito falado, antes mesmo da Austrália virar hype. O homestay é quando a pessoa, o intercambista, fica hospedado na casa de uma outra família. E aí vai dividir os ambientes com a outra família. No geral, o intercambista tem o seu próprio quarto, porém divide todas as outras os outros ambientes com a família. Inclusive, existe a opção de ter alimentações incluídas, seja almoço, jantar ou café da manhã, 1 ou 3 refeições. Vai variar de acordo com cada família, com cada situação. O outro termo é acomodação estudantil. Como definir acomodação estudantil? É basicamente um hostel em que você tem o seu quarto, algumas vezes divide com 1 ou mais pessoas, mas você tem ali a sua acomodação. E cozinha, cozinha, sala, lavanderia, são todos ambientes comunitários. E aí é dividido com mais pessoas. Outra terminologia é o share room ou share house. A diferença é, share room, você vai dividir quarto com alguém. Share house, você vai dividir a casa com alguém, ou 1 ou mais pessoas. Qual é a diferença de um? Você pode estar num share room, numa share house? Pode, porque você pode ter 2 ou 3 pessoas no mesmo quarto numa casa que tem mais pessoas. Share house, você tem o seu único quarto e divide a casa com mais pessoas. Eu sei que é confuso, mas na prática não é nada confuso, é bem mais simples do que parece. E entramos no padrão mais comum, que é a casa só sua, ou em casal, né, quem vem de casal, que é a unit, o estúdio, o apartamento, a própria casa. Qual que é a diferença de unit e estúdio? Pra falar bem a verdade, não sei, porque cada lugar que anuncia de uma maneira diferente. Mas a unit é como se fosse uma unidade. Pode ser que seja tudo junto, ou pode ser que ela tenha um único quarto separado, como um mini apartamento, uma kitnet. O estúdio é um lugar que é um grande quadrado em que todos os ambientes convivem no mesmo lugar, então não tem divisórias. E também existe o granny flat. Eu demorei pra aprender esse, mas o granny flat é como se fosse o puxadinho. Sabe aquela casa que você constrói de fundo, é edícula? Muito comum em bairros mais afastados, porque as casas têm um terreno maior e eles constroem uma casinha de fundo. Também tem essa opção. E o apartamento, né, que é o apartamento normal, casa normal, enfim. Temos todas essas variações de moradia. Sendo essas terminações, vamos dividir aqui homestay e acomodação estudantil, share room e share house, units, estúdios e apartamentos. Esses 3 blocos a gente vai dividir por categorias para falar prós e contras, tá? Quais que são os contras de uma acomodação estudantil ou de uma homestay? Geralmente são mais caras, o aluguel tende a ser mais caro, então tem toda uma regrinha que você tem que acabar se adaptando e seguir. O fato de você estar numa homestay pode ser que você não se acostume com a família, ou pode ser que você ame a família e tenha aquilo ali como sua segunda família mesmo, alguém que vai cuidar de você aqui. Nesse caso, a gente entra nos prós, que é essa questão do vínculo familiar, de ter alguém que já conhece o país para te dar esse suporte, te ensinar o beabá do começo. Quando tá alimentação incluída, é um problema a menos para você pensar de começo, porque já vai ter alguém que vai cozinhar para você, você só vai ter que comer, não vai ter que pensar nisso. De começo, isso pode vir a ser um grande benefício no sentido de acolhimento. Vou falar agora do segundo bloco, as acomodações divididas, share house e share room, que é a casa dividida ou quarto dividido. Os contras
É muito difícil, ou melhor, é complicado você alugar esse tipo de lugar sem fazer uma visita prévia. Por que eu falo isso? As fotos são maravilhosas, mas na hora que você chega no lugar, nem sempre é tão maravilhoso assim. E como você vai dividir o ambiente com outras pessoas que você nunca viu na vida, pode ser que alguns hábitos, alguns costumes, alguns detalhes te incomodem profundamente. E assinar um contrato nessa condição, sem nunca ter visitado o lugar, é complicado, né? A não ser que você tenha algum colega, algum conhecido que possa fazer essa visita e te falar como que é. O que acontece muito, que é muito comum acontecer, é as pessoas chegarem aqui com um tempo curto em uma homestay ou uma acomodação estudantil ou um hostel e aí sim começar a visitar outros lugares que já estão sendo anunciados presencialmente e depois definir se vai mudar ou não para esse determinado local. A minha experiência foi a seguinte: eu fechei 20 dias num Airbnb, que no caso era uma casa dividida com muitas pessoas. Durante esse tempo, eu comecei a fazer as inspeções em outros lugares para poder alugar algo mais a longo prazo. Isso é muito comum dentro do curso de inglês, por exemplo, porque tem muita gente no mesmo barco que você. Então muitas vezes junta-se um grupo de pessoas e acaba indo morar junto, e aí tem toda essa flexibilidade de mudança ou não. A diferença do quarto ou da casa dividida é, o quarto dividido você ainda vai ter que dividir o quarto com uma outra pessoa, então você tem que tolerar os mesmos hábitos que o outro. A casa dividida você vai ter o seu próprio quarto, o que é um refúgio de paz, muitas vezes, e vai dividir a casa com outras pessoas. E quais que são os benefícios? Já falei a parte difícil, né? Os contras, que é essa questão de não saber previamente o que tá te esperando. Os benefícios são: você pode conhecer pessoas muito legais, ter experiências muito diferentes, isso é bacana. A outra questão boa é a divisão de despesas, tende a ficar mais barato, né? A divisão, porque você vai dividir aluguel, você vai dividir luz, você vai dividir Wi-Fi, determinados casos você divide até a compra do mês. E muitas vezes as pessoas que você acaba morando junto estão no mesmo barco que você, né? Então elas vão entender os perrengues que você vai estar passando, os passeios vão ser similares, a questão de procurar um trabalho, um ajuda o outro, enfim, acaba entrando numa sintonia porque tá todo mundo ali na mesma ideia, no mesmo barco. E por fim, o nosso último bloco, né? As unidades, os estúdios e os apartamentos, aí é pra quem já quer mais privacidade. O lado negativo é que vai ficar mais caro, né? Porque você vai bancar o lugar sozinho ou em casal. Outro lado negativo é a questão de estar sozinho, né? Você não vai ter o convívio mais de muita gente, vai estar um pouco mais isolado. Mas o lado positivo é a questão da privacidade. Ter o seu próprio canto, decorar do seu próprio jeito, estar com você, poder receber quem você quiser, fazer o que você quiser a hora que você quiser, é um lado muito positivo. Você não vai ter a obrigação, eu preciso lavar a louça, que senão o meu flatmate é aquele que mora com você, vai brigar e vai reclamar e eu não vou estar seguindo a regra da casa, enfim. Ter essa privacidade pra mim é um alívio. Contando um pouquinho da minha história aqui pra vocês, de como eu vim parar até aqui, como eu disse, cheguei num Airbnb, depois alugamos um quarto. Eu vou falar nós, porque veio eu e o Léo juntos, então a gente veio de casal. A gente alugou um quarto numa casa de um outro casal. E este casal era nepalês. Então, teve um choque de cultura ali, de começo. Como eles já moravam aqui na Austrália há algum tempo, então eles já tinham noção de alguns hábitos mais ocidentais e deixaram a gente bem confortável. Morou lá 6 meses. Depois a gente mudou para uma outra casa que tinha muito mais gente, muito mais quarto. Era em média 10 pessoas. Não chegava a 10 pessoas porque variava, né? Tinha 5 quartos. Então tinha 3 casais e aí depois tinha mais 2 meninas, um em cada quarto, e depois tinha mais casal. Então variava nisso. Só que como a casa era tão grande, a gente mal encontrava as pessoas. Uma vez ou outra fazia um churrasco e aí juntava todo mundo, aí você conversa com um, conversa com o outro. E aí tinha gente do Paquistão, tinha australiano mesmo morando, tinha português, teve japonesa. Foi um mix cultural muito bacana, você acaba fazendo amizade com gente de todo lugar. E depois disso, eu e o Léo,
Léo resolvemos morar sozinhos, porque já tinha passado-se 1 ano e pouco, queríamos o nosso próprio canto, a nossa privacidade, e aí começou o processo de primeiro aluga um estúdio, depois aluga um apartamento de 1 quarto, e assim foi. Hoje a gente mora numa unidade de 1 quarto, então é uma sala, cozinha junto e 1 quarto, e mais pra frente faço um tour do apartamento. Eu falei no outro vídeo, que eu vou deixar aqui no card, sobre custo de vida. Eu citei alguns valores sobre moradia, logo no primeiro bloco do vídeo, falando sobre moradia. Tá, mas e aí? Onde é que eu acho onde morar? Como que faz pra achar esses lugares?